Olá a todos, hoje venho tentar responder à pergunta: será que ele ou ela é a pessoa certa? Numa altura em que o digital revolucionou completamente as relações amorosas, na era do Facebook, do WhatsApp, do Tinder, pode ser cada vez mais difícil tomar uma decisão no que toca a uma relação de compromisso ou uma relação amorosa de longa duração. Isto é, a verdade é que, ainda que na idade adulta nós não conheçamos pessoas novas todos os dias, pelo menos não no dia-a-dia, não presencialmente, a verdade é que através do digital nós damos-nos conta de que podemos efetivamente conhecer muitas pessoas e que as opções, mesmo para uma relação amorosa, são muitas. E nessa medida pode tornar-se, e para muitas pessoas torna-se efetivamente muito complicado decidir. Isto é, à medida que vamos conhecendo pessoas novas e até nos vamos encantando com algumas delas, em simultâneo vamos nos questionando sobre todo um mundo de possibilidades. Isto é, será que esta pessoa, a pessoa que está ao meu lado, é efetivamente a pessoa certa para mim? Ou será que a minha alma gêmea anda algures pelo mundo e ao comprometer-me com esta pessoa estou no fundo a abdicar de encontrar aquela que seria efetivamente a pessoa mais ajustada para mim? Então eu gostava de deixar aqui algumas dicas que talvez possam ajudar a fazer esta avaliação, no fundo a discernir se a pessoa que acabou de conhecer ou a pessoa com quem tem um relacionamento é ou não a pessoa com quem vale a pena continuar a investir, a pessoa com quem vale a pena imaginar uma vida a dois, uma vida até velhinhos. E a primeira coisa para a qual gostava de chamar a atenção diz respeito à curiosidade. Isto é, nós podemos fazer o nosso próprio teste de curiosidade. Nós podemos pensar na pessoa que está ao nosso lado, na pessoa com quem temos um relacionamento e pensarmos em quão curiosos nos sentimos, qual é o nosso grau de curiosidade em relação à vida desta pessoa, o que é que nós temos vontade de saber. Um bocadinho à semelhança com qualquer história a que nós acedamos, seja através de um livro, seja através de um filme, no fundo, numa boa história, nós não só vamos nos sentindo cada vez mais envolvidos, como vamos nos sentindo também cada vez mais curiosos. Como é que isto evolui? Como é que será que isto se vai desenrolar? E, no fundo, se nós nos sentirmos assim em relação a alguém que tenhamos acabado de conhecer ou a alguém com quem já estejamos num relacionamento, se houver esta curiosidade, se houver genuinamente aquela vontade de saber como é que será, como é que seria se eu fosse viver com esta pessoa, como é que seria se nós tivéssemos filhos, como é que seria se houvesse aqui efetivamente um projeto a longo prazo. E quanto maior for a nossa curiosidade, quanto maior for esta vontade de querer saber como seria, de uma maneira geral, melhor é o prognóstico. Depois há outra questão que é fundamental que nós consigamos colocar e que basicamente é: como é que eu me sinto na presença desta pessoa? Isto é, como é que esta pessoa me faz sentir? Quando converso com ela, quando desabafo com ela, quando me revelo, qual é o feedback que eu obtenho? Eu sinto-me melhor na presença desta pessoa, eu tenho vontade de ir a correr para junto dela para falar sobre o meu dia. Se sim, de novo, esse é um excelente sinal. Se não, pelo contrário, isto é, se a presença daquela pessoa me deixa ambivalente, se estar com esta pessoa às vezes é muito positivo, é até gerador aqui de adrenalina, de paixão, mas noutras vezes é também gerador de angústia, de muita incerteza, de mal-estar. Então, muito provavelmente é preciso ter alguma cautela e colocar aqui muitas outras questões. Basicamente, numa relação afetiva e não apenas numa relação amorosa, nós precisamos de receber atenção e nós precisamos de nos sentir compreendidos. Então é importante que coloquemos também essa pergunta, isto é, como é que eu me sinto ao lado desta pessoa? Sinto-me compreendido ou compreendida? Esta pessoa mostra interesse em relação àquilo que eu vou revelando? Mostra a capacidade de empatizar
com os meus sentimentos, mostra preocupação, mostra efetivamente a vontade de me compreender ou, pelo contrário, não mostra nada disto. Outra dica que eu gostaria de partilhar tem a ver com a possibilidade de, em vez de nos questionarmos sistematicamente sobre se a pessoa que acabamos de conhecer ou a pessoa com quem estamos num relacionamento é ou não a tal, é ou não a pessoa com quem nós vamos querer passar o resto da nossa vida, então talvez possamos inverter aqui as coisas e, no fundo, escolhermos comportamentos, assumirmos comportamentos que façam com que nós próprios sejamos o tal ou a tal. Isto é, no fundo, nós podemos trazer para uma relação exatamente aquilo que nós gostaríamos de obter de uma relação. Então nós podemos questionar-nos até que ponto é que eu estou a ser o companheiro ou a companheira ideal, até que ponto é que eu estou a ser o companheiro ou a companheira que eu gostaria de ter. E às vezes, na ânsia de preenchermos todas as nossas necessidades, na ânsia de, no fundo, colocarmos um visto em todos os itens da nossa checklist, nós esquecemos um bocadinho de sermos nós próprios o companheiro ou a companheira ideal. Refletirmos sobre o nosso comportamento e, sobretudo, fazermos escolhas mais conscientes, quase de certeza que levar-nos-á, mais provavelmente, no fundo, a obtermos da relação exatamente aquilo de que precisamos. Depois, para que qualquer relação dê certo e para que qualquer pessoa por quem nos sintamos atraídos possa efetivamente transformar-se num companheiro ou numa companheira para a vida, é inevitável. Nós vamos ter de aceitar a incerteza, nós vamos ter de aprender a lidar com a incerteza. Seria utópico e mentiroso dizer que quando nos apaixonamos é possível ter a certeza absoluta de que nunca mais na vida vamos olhar para o lado, nunca mais na vida nos vamos sentir atraídos por outras pessoas. Isso é utópico, é mentiroso. Pessoas atraentes, pessoas interessantes vão continuar a cruzar-se connosco, vão continuar a chamar a nossa atenção e eu acrescento ainda bem, é sinal de que estamos vivos. Isso não significa, no entanto, que essas pessoas sejam algum tipo de ameaça para a nossa relação. Então, voltando atrás, para que nós possamos assumir uma relação de compromisso e relaxar na nossa relação, basicamente nós vamos ter de aprender a lidar com a dúvida, com a incerteza, com o desconhecido. Vamos ter de permitir que o tempo passe para que nós possamos conhecer cada vez melhor a pessoa que está ao nosso lado e, sobretudo, permitir também que os acontecimentos da vida a dois nos ajudem a ter cada vez mais segurança de que esta é efetivamente a pessoa com quem queremos e com quem queremos estar e com quem queremos continuar a estar. Os desafios, as crises por que passamos, até as perdas, são acontecimentos que nos marcam e que, de uma maneira geral, também acabam por mostrar a fibra da relação, acabam por mostrar, efetivamente, se a pessoa que está ao nosso lado é ou não merecedora da nossa confiança, é ou não a pessoa que genuinamente se preocupa connosco, que nos apoia e que quer estar lá ao nosso lado, independentemente de serem dias de festa, dias de celebração ou dias mais difíceis, dias mais desafiantes. E para isso é preciso tempo. É preciso dar tempo para que, no fundo, cada um dos membros do casal se possa revelar e possa dar ao outro, no fundo, esta segurança de que cada um de nós precisa.